Bom, gente, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? E eu tenho esse prazer imenso, é imenso mesmo, né? Eu adoro vir aqui. Hoje eu estava até pensando na vinda, né? Que a gente às vezes assume uns compromissos espirituais, né? Com algumas comunidades, com alguns grupos, né? E vai levando, né? E eu, no meu caso, eu fico sempre... Tipo assim, eu dependo dos convites, né? Quando me convidam, eu venho. Mas é um prazer mesmo, né? Eu gosto muito né, do que eu faço e de ser útil, etc. Bom, gente, ela estava falando esse negócio do pessoal que não sai de casa, né? Não quer sair de casa para ir no centro, sei lá onde mais. Aí eu estava lembrando uma vez que eu tenho uma pessoa, eu lembrei isso hoje durante o dia. Uma pessoa aqui de Loimentos falou assim, não, quando você for lá, você me avisa. Legal, né? Não é? Aí quando era para mim vir aqui, um ano atrás, ou 2 anos, sei. Aí eu avisei a pessoa, né? Liguei, falei, olha, eu vou aí em Loimentos e tal, pá. Aí vim, né? Aí tava um pouco de engaroando, né? Aí a pessoa não apareceu, né? Eu até pensei, vou encontrar lá, depois vou convidar para fazer um lanche, né? Que nem uma vez que a Geni me convidou para fazer um lanche. Mas acho que era um negócio que tinha aqui, né? Não, lanche aqui não, né? Foi lá naquele lugar lá perto do posto. Como é que chama lá? JJ. É bom demais. Era, não sei se tem ainda, né? Tem? Aí eu vim e tal, cheguei aqui até pensando na pessoa, né? Ó, vai lá, legal, pá. Aí a pessoa não veio. Aí depois eu chegou em casa, tá? Durante a semana a pessoa mandou uma mensagem para mim. Ó, eu tava louco para ir, né? Louco eu não sei se estava, né? Tava louco para ir, mas daí começou a chover. Daí não deu para ir. Aí eu fiquei pensando assim, pô, eu saí aqui de Varginha, né? Peguei a estrada de carro, tudo, e tava chovendo, nem tava garoando, né? Mas são assim, né? As coisas acontecem desse jeito, né? Às vezes as pessoas não têm uma noção de esforço, né? Um pouquinho de esforço sempre é bom, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa boa, sempre exige. Mas o tema de hoje surgiu no sábado passado. É raro eu chegar aqui com o tema já definido, né? Não sei se vocês já observaram isso. Mas aí eu fiz uma live. Quem me acompanha no Facebook, etc., aí no YouTube, né, eu faço uma live todo sábado. Né? Então, eu fiz uma live sobre pedagogia, e o que é pedagógico, etc., que era geral, né? Aí lá no meio dessa live surgiu a questão da pedagogia espírita, né? E eu não falei lá porque era um tema geral e tal, né? Daí eu resolvi trazer para vocês. Esse é um assunto que nem todos, na verdade, nem todos os centros espíritas e nem todos os espíritas prestam atenção. Nesses anos todos da minha caminhada, eu tenho observado assim que pouco se fala dele. Embora, se vocês quiserem, no YouTube, existe até alguns espécies assim, de curso online sobre pedagogia espírita que eu recomendo. Né? Eu pesquisei para poder trazer informação para vocês. Então, porque às vezes tem centros espíritas que têm a chamada evangelização infantil, né? Mas não tem a ver com a pedagogia espírita. Né? Lá é mais uma espécie assim de... As crianças vão no centro para não incomodar os pais, vai lá fazer a evangelização. Lógico que aí tem as exceções. Mas é uma coisa que, primeiro, quando a gente fala de pedagogia, nós já pensamos em educação, né? Ou não? Normalmente nos remete à educação, de modo geral. Acontece que, o que é pedagogia? Pedagogia, essa palavra, esse verbo, ele vem da Grécia, que
Em resumo, significava dar direção à criança. Tá? Estou resumindo assim bem. Né? Então, pedagogia era uma forma de acompanhar a criança, então, era ensinar, etc. Então, mas existem outras definições para pedagogia, como tipo assim, a ciência da educação, a ciência do saber e tal, tem N. Mas eu me atenho à pedagogia como, assim, um cabedal de saberes. É um ajuntamento, né, de conhecimento. Então, isso é uma pedagogia. E é um método também, um método de educar, por aí vai. A pedagogia espírita, ela, na verdade, se vocês, aí depende de cada um, que já leu, que não leu, né? Que estudou, que não estudou, a pedagogia, a doutrina espírita, eu gosto, ultimamente vocês já perceberam que eu tenho falado bastante da doutrina espírita, né? Para refletir sobre as bases, né? Do conhecimento espírita como um todo. Então, a doutrina espírita, aí eu deixo para vocês pensarem, não sei se vocês já pensaram nisso, mas a doutrina espírita ela é extremamente pedagógica, educativa, certo? Ela tem a parte da religiosidade, da filosofia, da ciência, embora tenha muita gente que diz, não tem nada a ver com ciência, né? É porque não lê, porque não estuda, né? Tem a ver, tem com tudo isso, né? Porque a doutrina espírita ela é muito rica, as pessoas às vezes só olham os fenômenos, né? O que é o espírito? Existe espírito A, B, C, essas coisas ficam presos nisso, né? Tem gente que fica preso na doutrina espírita, por exemplo, assim, é lá que dá passe, né? É lá que não sei o que e tal, né? Então, essas são as práticas, né? As práticas que são embasadas na doutrina. Ninguém vai dar passe sem ter base na doutrina, porque você vai dar passe como? Se você não se prepara, se você não aguça, né? Digamos assim, o seu conhecimento, não aguça a sua porção de mediunidade, né? Se você não faz isso, você vai dar passe como? Tá? Vai ficar só enrolando, né? Não é só pôr a mão sobre a cabeça. Tem todo um embasamento nisso. Por isso que não sei como é que funciona em cada centro, sei em alguns, né? Por isso que é exigido, né, um certo conhecimento da pessoa para poder aplicar o passe. Né? Uma vez eu tive uma cliente que ela me conheceu no centro, me conheceu assim, ela me viu lá. Aí ela falou assim, mas eu tenho mediunidade, eu fui lá no centro, chegou lá, eles falaram para mim que eu tinha que fazer não sei o que lá, não sei o que, né? Ela achou que ia lá no centro ia virar o bambambam do centro, certo? E não é isso, né? Você tem que ter todo um preparo. Antes de eu começar a fazer palestra, eu comecei a fazer palestra espírita lá no Humildade, na época do seu Hélio, que era o presidente, depois que eu fui observar, que eu passei por todo um caminho. Eu ia frequentar, né, na época eu tinha voltado a frequentar, já fazia uns tempos, e tal, e eles me chamavam, né? Vamos lá no estudo, vamos lá não sei aonde, né? Essas coisas e tal. E eu, lógico, quando eu voltei para o centro, voltei porque eu fiquei tempo sem ir, né? Eu passei a estudar, passei a ler as coisas, tal, né? E o senhor Hélio fazia questão, né, de me pegar pela mão e vamos lá, né? Você vai ajudar, né? Ele falava assim, você vai ajudar os outros lá, porque, né, com seu conhecimento, etc. Então teve todo um caminho, até chegar uma noite, isso eu nunca contei para vocês, né? Até chegar numa noite que, no meu sonho, naquela viagem que você faz no sonho, né? Alguém disse para mim assim, agora você está pronto para trabalhar.
porque eles tinham me convidado para fazer palestra, eu não aceitei. Eu disse, mas quem sou eu fazer palestra, né? Eu sei lá, não me achei qualificado naquele momento. E daí, então, essa criatura lá, o mentor lá me disse, você está pronto para trabalhar. Aí eu até anotei no caderninho que eu tenho até hoje. Aí era um agosto de 98. E aí eu comecei a fazer. Fui lá e disse, tá bom, tudo bem, então vamos começar. Pá. Aí estou até hoje na parada aí, né? Nesse sentido. Então, mas existe essa pedagogia, ela está embutida na doutrina espírita. Se você pegar o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que todo mundo lê, né, praticamente, você vai ver que aquilo ali tudo é pedagógico, é tudo explicadinho. Os espíritos, inclusive, explicam tudo o que o Kardec pergunta. Não é assim? E para vocês terem uma ideia mais forte disso, o Kardec, ele era, antes de ser o Kardec, ele era um pedagogo, ele era um educador, ele era um professor. Né? Então, ele, quando ele migrou, né, para trabalhar na doutrina espírita, ele levou esse cabedal, né, de pedagogo, tudo. Então, essa codificação que as pessoas falam, né, foi feita tudo metodicamente e pedagogicamente, de forma a ensinar as pessoas, para que as pessoas entendessem. O Livro dos Espíritos era o livro mais simples que tem, né? Porque perguntas e respostas. Lógico, você pode ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Para você entender. Mas ele é todo pedagógico. Então, o grande pedagogo, né? Que na época nem se chamava Allan Kardec, né? Era o professor Arrevail, né? Ele era pedagogo. E aonde que ele bebeu, né, da coisa? Desse primeiro nome do Pestalozzi. Truco. Do Pestalozzi, que era um educador e um pedagogo, né, assim, conhecido universalmente, que tem a doutrina, né, a pedagogia Pestalozzi, que é uma forma de educar. Então, o Kardec bebeu disso aí. E o próprio Pestalozzi bebeu de outros sábios, digamos assim. Então, há um encadeamento, né, para chegar na doutrina espírita, que é essa coisa, que é a pedagogia, quer dizer, o modo de ensinar, né, e um modo de aprender. Os dois fazem parte, né? Ensinança e aprendizado. Entenderam? E no Brasil, o pessoal que mais trouxe à tona essa questão da pedagogia espírita estão ali, certo? O Eurípides Barçanufo, né? E o Herculano Pires. E tem outros, tá? Tem outros brasileiros e brasileiras, né? Que começaram a trabalhar essa ideia da pedagogia espírita. Porque vocês viram que a doutrina espírita, ela demanda várias vertentes. Tem um pessoal que se dedica à parte filosófica, pessoal que se dedica à parte científica, o pessoal que à parte prática da coisa, etc. Então, essa pedagogia, ela está embutida em toda a doutrina espírita. Não é uma coisa assim, só se você acredita ou não acredita, sabe? Sim, uma coisa simples, né? Meio simplória. Eu acredito que tem vida após a morte. Eu acredito nos espíritos. Não é só isso, não é? Para você ser espírita, isso não é para ser para os outros, tá? Para ser para você mesmo, né? Você tem que, né, ter essa noção, né, de que a doutrina espírita, ela propõe um aprendizado que vai alimentar a sua alma
o seu espírito, a sua consciência e vai ter, logicamente, repercussão no seu aspecto físico material, né? Porque quando você está equilibrado espiritualmente, você vive melhor, né? Você está mais equilibrado. Em termos de alma, né? Você está tranquilo, está sereno. Fisicamente, você vai transitar melhor por todas as coisas que acontecem no mundo concreto e real. Entenderam até aí, né? Se não entender, vocês falam, né? Então, essa questão é fundamental trazer essa parte histórica. Por exemplo, o Eurípides Barçanufo, ele foi um cara que em 1907, eu acredito que seja, por aí, que fundou a primeira escola espírita no Brasil. Vocês acreditam nisso? 1910. Por aí. Tá? Tem divergência. Como diz o outro, há divergência. Né? Uns falam que é 907 e tal. É em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Uma cidade que agora eu não lembro o nome, assim, uma cidade pequenininha. Tipo Carmo de Minas, assim, umas coisas assim. Oi? Sacramento. Aí, tá vendo? Sacramento. Tá vendo? É verdade, Sacramento mesmo, né? A cidade pequenininha, não é? Então, ele fundou lá a primeira escola espírita. Depois tiveram algumas outras, mas muito poucas, né? Lá em Palmelo, né, em Goiás, tem uma escola espírita, vocês já ouviram falar? Não? Palmelo, inclusive, tem um centro espírita que chama Luz da Verdade, que faz, inclusive, trabalho de cura espiritual à distância. Se vocês quiserem procurar, achar, né? Chama-se Centro Espírita Luz da Verdade. Eu já acessei lá e já encomendei, já orientei pessoas a fazerem o tratamento por lá, né? Eu acredito no tratamento à distância, né? Então, por isso eu caminhei pessoas, né? Encomendei, nem caminhei. Então, tem esse pessoal todo. Deixa eu ver aqui se eu anotei um negócio aqui no celular. Deixa eu ver se está aqui. A pedagogia espírita, né? Pestalozzi, Allan Kardec, Eurípides Barçanufo e Herculano Pires. Foi o que eu anotei, para não perder isso, né? Porque a gente precisa ter as referências históricas também, né? Quer dizer, não dá para você chegar aqui e começar, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Eu não gosto desses achismos. Então, se você pegar, então, aí a gente vai para uma parte mais prática, né? Então você vai ver assim, em que é baseado a pedagogia espírita, né? É bom saber, né? Então, qual que é o primeiro princípio da pedagogia espírita? Vamos ver se vocês têm uma ideia. Não vi que vocês estão querendo falar nada, né? O primeiro princípio da pedagogia espírita é o amor. O amor. Mas não é esse amor do romance, da novela, essas coisas, né? A gente fala de amor, o pessoal já pensa nisso. É um amor que transcende isso tudo, né? Porque para você, sabe, ser um bom orientador, educador, até palestrante, explanador, etc., você tem que ter amor por isso, né? E você também tem que ter amor pelas pessoas que você vai... Né? Você não faz palestra só por você, né? Você senta na frente do espelho e fica lá, né? Sabe o que é a pedagogia espírita, né? Não é? Você vai falar com pessoas, você vai se comunicar com pessoas. A gente não vive sozinho. A gente, inclusive, esse amor, inclusive, é um amor por si também, né? É um amor por si. Quando você tem amor por você, você quer o quê? O melhor para você. E para encontrar esse melhor por você, você vai ter que buscar conhecimento. E, primeiramente, o conhecimento de si mesmo.
Você tem que saber quem é você ou o que é você. Aí tem uma coisa que eu não coloquei ali, por exemplo. Na verdade, essa pedagogia que nós estamos falando, espírita, ela vem lá da Grécia. Né? Porque tiveram aqueles filósofos primeiros, como Sócrates, Platão, que eles são precursores desses conhecimentos. Né? Aí, quer dizer, aí você vai ter, por exemplo, outro precursor da pedagogia espírita cristã. Quem que vocês acham que é? Acabei de falar. Da pedagogia, da doutrina espírita cristã. O Jesus Cristo. Ele foi, digamos assim, um grande pedagogo, um grande professor, um grande educador. Você percebe que o Cristo, quando você lê o Evangelho, né, que você vai vendo a trajetória dele, o que ele fazia? Ele ensinava. O tempo todo ele estava ensinando. Aonde? No sermão da montanha, né, no sermão da campina, qualquer sermão que ele tivesse, né, ele estava ensinando. E ele ensinava o quê? Através de uma doutrina que tinha um método, que tinha um conhecimento ali muito profundo, que ele até chegou um momento que disse assim: eu não posso dizer para vocês tudo, porque vocês nem estão preparados para receber esse tudo. Porque não estavam mesmo. Não estavam preparados para receber nem o que receberam. E ainda não estamos, não é mesmo? E até tipo assim, se tivessem preparado, ele não tinha sido crucificado, né? Quer dizer, não tinha... a gente tem que entender também que muitos desses iluminados, o maior, o Cristo, e outros, eles não vêm para trazer o ensinamento definitivo. Ele vem trazer aquilo que eu chamo de fractal. O que é o fractal? É um pedaço. Então veio lá o Buda, trouxe uma parte de ensinamento, né? Aí você vai ver lá o Confúcio, na China, trouxe uma outra parte de ensinamento. Aí vem o Jesus Cristo, trouxe outra parte. Aí você vai pegar aqueles avatares indianos, Krishna, etc. Eles trouxeram mais uma parte. Então, a gente não pode ficar bitolado só numa coisa, né? A gente tem que ampliar o nosso horizonte, não é? Porque é muito conhecimento, digamos assim, disperso pelo mundo. Conhecimento espiritual, tá, gente? Tem outros conhecimentos. E nós temos a obrigação de ir juntando para formar o quê? A nossa própria consciência. A nossa própria consciência. E não pensem vocês que formar essa consciência tem que ser a grande consciência do universo. Não. A sua consciência. Não é? Às vezes eu conheço pessoas muito, muito simples, sempre conheci, graças a Deus, de uma sabedoria imensa. As pessoas não leram nem 5 livros que eu li. Algumas não leram nenhum. Mas elas desenvolveram uma consciência no aprendizado da jornada, do dia a dia. Caindo, levantando, caindo. Tropeçando, caindo, levantando, né? Quer dizer, então a gente aprende toda hora. Né? E a doutrina espírita, no caso, né, essa pedagogia que está embutida dentro da doutrina espírita, que muita gente não compreendeu ainda, ela traz para nós esses fractais de conhecimento, né, que são pedaços de conhecimento, que nós vamos juntando no nosso quebra-cabeça, né? Até você entender. Nós não vamos entender tudo, nós vamos entender uma parte, e se entendermos uma parte, nós vamos seguir adiante com serenidade, com tranquilidade. A gente não vai se atribular pelos acontecimentos desse mundo concreto e real,
né? A gente vai vencê-los. Porque nós somos muito dramáticos, já perceberam ou não? Quem é que gosta de um drama? Hã? Hã? Acabou o gás da cozinha. Hã? Não viram um drama? Logo hoje, que não sei o que lá, e não sei o que, você devia ter se organizado melhor, né? Para não sofrer isso, essa ansiedade, essa coisa, né? Quer dizer, uai, tá chovendo, por que eu não trouxe meu guarda-chuva? Daí faz um drama, né? Não é assim? E outros dramas, tantos dramas, né? Que a gente faz. A gente finca um espinho no dedo, nossa, vai morrer, né? E tal. Então, quer dizer, a gente é dramático, nós somos muito dramáticos, né? E eu acho que o brasileiro, ele aprende muito a ser dramático com essas porcarias que ele assiste, né? Com as novelas, essas coisas. Que ali tudo é drama, né? Você já viu? Já viram o custo que dá para chegar no final feliz? Já viram? E você nem sabe se eles vão ser felizes mesmo, para sempre, porque a novela acaba. Pode ser que no outro dia já estejam quebrando pau lá dentro. Então, o que é? Isso é pedagógico, né? Você aprende essas coisas de ficar dramatizando as coisas, não sei o quê, né? Você não vê esse pessoal aí que gosta de música sertaneja, é só drama, né? Só drama, o tempo todo. Ela não quis, não gostou de mim, ela não me beijou, ela não sei o que lá, essas coisas, né, que são bem... Baseado nisso que o senhor falou, eu li esses dias num livro, e 90% dos problemas é como a gente reage a eles, e os 10% é apenas o que a gente diz. Vamos dizer assim, né? Esse é um paradigma que está colocado aí, quer dizer, uma ideia, é uma pedagogia. Por quê? Aí você vê, vamos pegar a fala dele lá. Não é seu nome que você falou? Jonas. Aí o que vamos pegar o Jonas aí, né? Está colaborando. Isso é colaboração. Aí vamos pegar, tá? As pessoas dramatizam tudo. E nesse drama está incluído a questão de culpar os outros, né? De alimentar aquilo que foi feito para nós. Né? Você viu o que fizeram para mim? Você viu o que o Jonas fez para Maria? Isso não se faz, não sei o que lá. Você viu como ele me humilhou e não sei o que lá, essas coisas todas, né? Quer dizer, você viu até o que o governo fez, essas coisas assim, né? A gente, então, dramatiza isso. Né? E aí, eu pergunto para vocês, o que resulta disso? Resolve o problema? Se dramatizar, choramingar, culpar, resolve? Não. Está provado que não. Né? Esse é meio científico. Está provado que reclamar não resolve nada. Né? Culpar os outros não resolve nada. Né? Então, a verdade é aquela segunda parte da fala dele, né, que eu conheço, é o que eu faço com o que acontece comigo. Eu um dia finquei, até tem a marca aqui, finquei um espinho de hora pro nobis no dedo, lá dei uma bobeira. Sabe quando você dá uma bobeira? E era um espinhão do tamanho do dia inteiro, sabe? Conhece esse termo, né? Tamanho do dia inteiro. Acho que é de Minas também, né? É? Não, já virei bem mineiro, né? Tamanho do dia inteiro, vê como é que é bem resumido. Tamanho do dia inteiro. Né? Só pode ser de Minas. É de Minas, que o mineiro gosta de reduzir as coisas, né? Mastumate, né? Reduz tudo, né? Frango caipira. Você viu isso? Ele não fala frango caipira, ele fala frango caipira. Frango caipira com angu. Então, quer dizer, mineiro é bem sintético nessas coisas, né? Assim? Então, aí eu posso viajar muito nisso, senão eu viro um stand-up aqui, né? A questão é que é o que eu faço com o que acontece comigo. Então, eu aprendi uma coisa.
Primeiro, não deixar o Ora Pronobis crescer muito. Porque foi tomando conta e os espinhos desse tamanho, né? Os espinhos crescendo também. Então, foi uma das coisas que eu pensei. Depois que eu curar o meu dedo, vou diminuir o tamanho desses trem aí, né? Aí quer dizer, mas quanto aprendizado eu tirei. A próxima vez que eu for podar, eu vou com mais calma, mais paciência, né? E tudo mais. Quer dizer, então você aprendeu com aquilo que aconteceu com você, né? Então, mas aí tem 1000 exemplos que você pode pegar na sua vida e ver se você aprendeu com o que aconteceu com você. Hã? Você aprendeu com a dor. Aprendi com a dor. Às vezes a gente tem que aprender com a dor mesmo, mas aprende. Pior os que não aprendem nem com a dor, né? No outro dia está lá fazendo coisa ruim de novo. Então, mas esse é um princípio, até esse é um princípio estoico. Já ouviu falar? Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é estoico? É uma doutrina, uma filosofia, né, que vem lá da antiguidade. E uma delas é você aprender, né? É tipo assim, com o que você sofre, né, digamos assim, com o que acontece com você, né? Eu levei um tempão para aprender isso, certo? E sofri bastante. Porque, por exemplo, tinha lá um problema, né? Tinha, né? Porque não tem mais nada com isso. Mas eu, por exemplo, fui abandonado de pai, mãe, aquelas coisas todas. Eu fui espancado, um monte de coisa por padrasto, essas coisas. E eu carreguei isso comigo durante muito tempo. E isso não deu ruim. Dava ruim todo dia, só que leva um tempo para você perceber, né? Você diz, mas que desgraça é essa, né? Mas você ficava. Uma das questões que você faz é o que é? Se vitimizar. Sabe o que é isso, gente? Se colocar no papel da vítima. Olha só o que aconteceu comigo. Olha para você ver. Eu não merecia isso, e não sei o que lá, e não sei o que, Você se vitimiza. Junto com essa dramatização que eu falei aqui, dos dramas, né? Tem essa coisa da vitimização. Tá junto, os dois são grudados, né? Vitimização e dramatização. As pessoas ficam se vitimizando. Vocês já assistiram N filmes também. Penso eu que vocês já assistiram um bom tanto de filme, né? E até novelas, né? Que eu sei que tem gente aqui que é noveleiro. Aí você pode ver os personagens, né? O cara faz uma desgraça toda e daí ele se vitimiza. É tipo assim, você não sabe por que eu fiz isso, né? Daí vem contar as desgraças dele como se justificasse aquelas coisas ruins que ele fez, ou ela fez. Quando eu falo ele, estou falando do personagem, né? Então, essa é uma pedagogia da dor. Aí, tá vendo? Descobrimos um caminho. Essa é uma pedagogia da dor, né? Você fica na vitimização, você fica na dramatização. Não resolve nada. Você só sofre. A pessoa depressiva, na maior parte das vezes, a depressão é uma espécie de vitimização. Já pensaram nisso? Eu estudo isso. Porque a pessoa fica ali, agora perdi a vontade de viver, sei lá mais, não sei o quê, não consigo fazer isso, não consigo. É uma espécie de vitimização. Você se recolhe para dentro de você e se vitimiza. Não é bom isso, tá, gente? Eu já orientei centenas e centenas de clientes, né, nesses assuntos. Não é bom. Gente, eu tirei gente da cama de depressão. Não estou contando isso para fazer propaganda, né? Falando, eu nem trabalho mais tanto assim. Então, mas eu tirei durante os anos todos, dezenas de anos que eu trabalhei. Então,
gente, assim, de idade, inclusive. Eu tenho uma senhora que já me veio na mente aqui, ela já faleceu, mas ela me veio aqui. Que ela estava com 60, não sei quantos anos, 68 anos, ou mais que isso. Né? Eu cheguei lá, ela estava desse tamanho na cama. Tá? Virou um feto, encolhida na cama. Ela era mãe de uma conhecida minha, que me convidou para ir lá para ver se dava um jeito na véia. Foi isso que ela falou. Né? Aí, mas falou com carinho. Né? Aí teve que fazer todo um processo, aí é que entra a questão da pedagogia. Você tem que ensinar essa pessoa a pensar, entendeu? Ensiná-la, trazer à tona a criança dela para ensiná-la no sentido de assim, você pode fazer melhor. Isso aí não está agradando, entendeu? Eu sempre fui muito direto, né? Eu disse, você não está agradando isso aí não, né? Vamos dar um jeito na vida. E deu jeito, tá? Deu jeito, graças a Deus. Ela viveu mais alguns anos muito, muito bem, certo? Então, porque tem as pessoas que estão ali meio quase morrendo, né? Aí você dá um jeito nela, dá um jeito, vive mais um tempo, né? Mas vive com qualidade de vida. Essa pessoa é marcante na minha história de trabalho. Né? Então, quer dizer, a pedagogia entra aí. Né? Você vai ensinar a pessoa a viver de um outro jeito, a pensar de outro jeito, a largar. Outra coisa que arruina muitas pessoas, sentimento de culpa. Alguém aqui tem sentimento de culpa? Quase todos nós já tivemos em algum momento algum sentimento de culpa, mesmo até que nós não saibamos direito isso. Porque a gente se culpa, eu podia ter feito mais. Se culpa pela morte do pai, da mãe, do filho, de todo mundo, né? Da bezerra, né? Da perda da colheita, se culpa de tudo, né? E hoje esse mundo que está aí, ele não é pedagógico nesse sentido, ele não é educativo no bom sentido, infelizmente, é uma pedagogia ruim, porque ele ensina as pessoas a essas coisas, a se vitimizar, a culpar os outros, a não se responsabilizar pela sua vida, infelizmente. Tem gente que quer ficar rico, mas não quer trabalhar, já viu isso? Isso é uma pedagogia que está por aí. Na internet, toda hora tem alguém dizendo assim, 10 passos para você ficar rico, para você ganhar 1 milhão. Daí você deixa o seu milhãozinho, você dá para o cara que está te dizendo que você vai ganhar 1 milhão. Entendeu? Na verdade, ele está falando com ele mesmo, né? Ele vai ganhar 1 milhão se achar um monte de bobão. Ficar rico é o caminho final, né? É o objetivo. Mas sendo que o processo de enriquecimento ele é um caminho. Essa é a pedagogia materialista. Exato. Entendeu? Porque existe uma pedagogia materialista que bota na cabeça das pessoas que ela vai enriquecer se ela fizer pouca coisa, não é muita coisa. Essa que é a questão. Às vezes é só jogar nas casas de aposta, que agora tem milhares por aí, né? Online, na internet, né? Eles fazem propaganda com as pessoas, né, que vão apostar, né? Aí você olha para cá, as pessoas você não acredita nelas, né? Tipo assim, isso aí nem merece ficar rico. Pode ver, ué. Você vê que a pessoa lá, eu já ganhei, não sei o que lá. Isso, tudo mentira, né? E tem gente que acredita. Então, quando você acredita nessas facilidades, você deixa de acreditar no trabalho. Essa que é a questão. Então, nós estamos sendo o quê? Deseducados. Inclusive, existem algumas religiões que colaboram com isso que eu estou falando, né? Vem para cá que Deus vai te dar prosperidade. Deus já te deu a vida, você quer mais ainda? Vai trabalhar, vagabundo. Essa que é a questão. As
pessoas precisam levar mais a sério essas coisas. Então, aí hoje vocês viram que eu viajei no tema, fui para lá, mas tudo está relacionado com pedagogia, sabe por quê? Essas alienações aí, que oferecem dinheiro fácil, não sei o quê, tudo isso tem um método. Tem os malandros lá que sabem o método. Ele é tipo assim, ele aposta na sua idiotice, né? Na sua tolice, na sua ganância. Quantas pessoas vocês veem aí que perderam as coisas todas porque apostaram nisso, naquilo, não sei o que lá, Bitcoin, shitcoin, etc, né? Essas coisas todas, né? Quantas pessoas vocês já viram reportagens sobre isso? Ninguém pega o dinheiro e põe na mão dos malandros. Os malandros daqui a pouco desaparecem, né? Porque eles nem existiram, né? Na verdade, eles não desaparecem, né? Eles nem existiram, cara, tudo falso, tudo fake, né? Então, essa coisa, isso aí é um método do mal, né? É um método para enganar as pessoas e pegar as pessoas nas fraquezas delas. Uma coisa que dentro disso que você falou do estoicismo, é que você tem que, sabe, fortalecer, né, o seu conhecimento a sua capacidade de decisão. Porque você tem que ver até onde você decide e até onde você não decide. Não adianta você se preocupar com coisas que fogem do seu limite. Fogem da sua competência, certo? Não adianta. Você pode fazer alguma coisa, até, por exemplo, eu gostaria de acabar com a guerra, todas as guerras do mundo. Como? Né? Eu não tenho essa competência, essa capacidade, esse alcance para isso. Eu posso ativar o meu lado de compaixão, né? Eu estou aqui no Brasil, não estou aqui. Né? Ativar o meu modo de compaixão e mandar fazer orações, fazer isso, né? Como diz o outro, recorrer à espiritualidade pedindo para amenizar, né, o sofrimento dessa turma toda, né, e tal. Mas eu não posso ir lá intervir em nada. Então a gente tem que reconhecer, tem coisas que, tem uma frase que eu uso, às vezes eu digo, isso não me pertence. Isso é estoico, isso não me pertence, não adianta. Às vezes você quer resolver a vida do outro. Como é que você vai resolver a vida do outro se o outro não está fazendo nada? Então não te pertence, a vida é deles. Você pode dar um toque, uma luz, etc? Pode. Agora, você não pode fazer pelo outro. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer isso, fazer aquilo, mudar de vida, parar de beber, parar de se drogar, etc. Não faz isso. Não é? O tempo que eu trabalhei com uma entidade de recuperação de viciados, adictos, né? Eu percebia, veja bem, hein? Eu estava ali na frente, trabalhando, como se estivesse aqui, e tal, trabalhando, motivando, mas eu percebi aquelas pessoas que tudo que eu falava não entrava. Existia uma barreira, sabe? As pessoas colocam barreira. Tipo assim, deixa ele falar, daqui a pouco ele vai embora e eu vou lá fora fumar o meu cigarro, acabou, né? Assim? Você percebe isso, né? E você percebe quando a pessoa está interessada. Tem os dois lados. É que eu digo, eu falava para eles lá, eram 50, 60, eu falava assim, eu venho aqui por aqueles que querem mudar. Eu não venho aqui por quem não quer mudar. Eu falava bem claramente. Então, eles ficavam meio assim, né? Sabe? Vai dar um jeito, ou quer ou não quer, né? E aí você vê que a receptividade, aquelas pessoas que são receptivas, elas dão um jeito. Você não muda elas, tá? Você dá ferramentas para que ela mude. Graças a Deus, eu ajudei bastante pessoas, né, nessa área.
Mas aquelas que não queriam ser ajudadas, eu não ajudei. Como é que vai ajudar? Não entra. Não entra a coisa. Existem barreiras. As pessoas estabelecem barreiras. Você acha que no centro espírita, seja qual for o centro espírita, você atinge todas as pessoas que estão lá quando você está fazendo uma palestra? Não. No caso daqui, como eu conheço um tanto da plateia, aí eu percebo que a gente atinge em escala, né? Percentuais, tal. Mas tem lugar que você percebe que tem uma turma lá que está rezando para você acabar com o negócio, ir embora, para eles ir lá tomar um copo d'água e ir embora para casa. É, sério. Então, a pedagogia espírita, a gente tem que ser o quê? Persistente. Porque tem um lado dessa pedagogia, olhando para o relógio, né? Tem um lado dessa pedagogia que ela exige ação. Não é só ficar conhecendo. Né? Eu já conheci pessoas que sabem, conhecem, que leram um monte de livro espírita, mas a prática delas, dentro, às vezes, do próprio centro espírita, era horrorosa. Não fazia sentido, elas não pegaram o fundamento da pedagogia espírita, entendeu? Tipo assim, para que serve isso, né? Ok aí? Eu vou abrir aqui, sabe o que é isso aqui? Já viram, né? Vocês já viram isso, né? Isso aqui chama-se Kindle. Esse aqui tem uns 100 e tantos livros aqui dentro. Esse é um instrumento bom da tecnologia. Então eu leio, toda semana eu leio um pedaço de cada um, às vezes leio um mais que o outro e tal, né, de acordo com a minha necessidade. Mas aí, a questão aqui, vou falar para vocês rapidinho. Tá? Então assim, nós estamos falando da pedagogia espírita. A natureza de uma pedagogia é determinada o quê? Pela sua essência, viu? Aquilo que está lá dentro, germinando. Pelos princípios fundamentais que a informam. Isso é fundamental saber disso, né? Porque às vezes a gente não capta a essência da coisa. A gente começa a falar um monte de achismo, né? Não tem nada a ver. Aí, a pedagogia espírita é consequência natural e necessária. Isso quem fala é o Herculano, tá? Da filosofia espírita exposta no livro dos Espíritos. Falei isso para vocês, né? E, portanto, é explícita em sua formulação doutrinária. Ok? Outra coisa, falamos da natureza, né? O sentido. Tem que haver, toda pedagogia ela tem que ter um sentido. Eu não vale nada, né? Para que eu estou aprendendo isso? Não sei. Vamos ver, né? Certo. Sentido. A pedagogia espírita, como vimos pela sua natureza, busca, veja bem, isso é fundamental, busca a integração humana em suas potencialidades totais. O que significa isso? Quer dizer, a doutrina espírita, ela sugere muito mais do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Porque ela entende, né? O sentido dela é que você dê vazão às suas potencialidades. E você tem que reconhecer isso. Porque às vezes as pessoas dizem, mas coitado de mim, né? Aí já é vitimização, né? Coitado de mim, mas que potencialidade? Eu não tenho nenhuma. Tem sim. Você tem a potencialidade, às vezes, da paciência, da atenção, da serenidade, da vontade de crescer, de melhorar, de estudar, de ir mais além. Então, a doutrina espírita também tem esses fundamentos. Não é só para você ficar sabendo como é que é o mundo espiritual, não sei o que lá, né? Nosso lar, né? Não é só para isso. É para você saber mais.
Entender isso que é simples. Você pensar é simples. Você entender que você tem alguma potencialidade boa, tá? Assim, nesse sentido positivo, né? A gente precisa acreditar que a gente é capaz, né? A gente tem capacidade. Às vezes a gente não aprendeu a desenvolver, então vamos desenvolver. Né? Enquanto a gente está vivo, ainda dá tempo, né? Não dá? Então, eu penso, sempre acredito nisso, né? Sentido, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês daqui. Não é isso aí. Porque vocês viram que esse assunto é bem vasto, né? É bem vasto. Pode ser que outra hora, se vocês quiserem, dar uma continuidade a isso. É um assunto vasto, não dá para resumir, né? A gente está fazendo uma síntese. Mas o que se desprende, então, disso tudo que nós conversamos aqui? Porque eu estou conversando com vocês, não estou? Mentalmente vocês estão conversando comigo. Vocês sabem disso, não? Então, dá para ver as expressões, né? Aquilo que eu falei, se tem gente gostando, tem gente com sono, etc. Né? A questão, né, em síntese, isso tudo implica em dizer que nós, a pedagogia, isso aí eu ia falar no começo, então o anjinho aqui soprou aqui, você não falou isso. Então, estou falando. Uma coisa que a gente precisa compreender, né, que quando a gente fala de pedagogia, não é só para criança, tá? E tem gente que leva a questão pedagógica só para o lado da criança. Lógico que tem todo um lado, aqui tem inclusive essa questão da educação infantil, da educação do jovem, etc. Mas eu me detenho num ponto dessa pedagogia espírita que vale para todos. Porque, na verdade, mesmo os adultos, nesse mundo que nós estamos vivendo, ainda são crianças, no sentido do conhecimento, da sabedoria. A verdade é essa. Nós ainda somos crianças, nós somos aprendizes. Então, a pedagogia, se nós somos aprendizes, ela vale para todos nós. Lógico que existe o centro espírita, né, quando tem condições, etc., ele pode, né, trabalhar o lado infanto-juvenil, etc., da pedagogia espírita, certo? Ter uma linguagem própria para isso. Mas no meu caso, eu trabalho com adultos. Então, eu digo, essa pedagogia vale para todas as crianças adultas. Ou aqueles adultos que acham que não são mais crianças, né? Mas, na verdade, todos nós somos crianças, todos nós somos aprendizes. Não dá, gente, hoje eu estava pensando assim, eu estava pensando, mas é um pensamento bom, tá? Não estava pensando, dramatizando, mas estava pensando assim, nossa senhora, na próxima vez que eu encarnar, né, eu quero encarnar numa condição de que eu possa acabar de ler os livros que eu não li. Porque é tanto livro que você não leu. Se você pegar esse tema, pedagogia espírita, e for desenvolver, você vai ver que tem uma dezena de livros sobre esse assunto. Alguns bons, outros não, etc., né? Mas tem. E qualquer assunto que você pegar, você vai ver, né? Porque a doutrina espírita tem uma singularidade que ela, pelo que eu conheço, é uma das poucas doutrinas que estimulam o estudo, o aprendizado, nesse sentido. Seja através de livro, palestra, seja o que for, né? Para mim é uma das poucas, né? Você pode ver, tem religião que diz, só manda ler a Bíblia, né? Daí as pessoas vão ler, nem ler, porque daí tem o pastor que já lê para elas, né? Tem o padre que lê para elas e interpreta do jeito que ele quiser. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai ver quantos católicos já leram a Bíblia. Quantos evangélicos já leram a Bíblia mesmo. Você vai ver. Porque tem alguém que diz, você não precisa ler, não, é só você saber. Jesus falou isso. E não é isso, né?
a gente está sempre tendo que aprender mais e mais. E nós vivemos num mundo onde que não há muito estímulo para isso, né? Hoje os estímulos são, inclusive, muito visuais, né? É você ver meme, você ver dancinha, né? Eu acho ridículo esse negócio de dancinha, tá? Às vezes tem um pessoal velho, né, que se mete a fazer dancinha, já viu? O pessoal não tem vergonha, né, de expor as coisas lá. Quer dizer, mas é uma pedagogia ruim. As pessoas acham que é importante fazer aquilo. Hã? Tem gente que acha que é importante. Quer dizer, mas é um aprendizado ruim, né? Não é um aprendizado verdadeiro. Não é uma boa pedagogia. Porque não leva a nada. Eu espero que um dia as pessoas cansem dessas coisas ridículas, né? Não sei. Para onde que a gente vai, né? Porque as pessoas são cada vez mais ridículas, né? É verdade. Então eu espero que um dia as pessoas digam assim, nossa, mas coisa feia que eu estou fazendo, né? Vamos parar com isso, né? Vamos ler um livro, né? Gente, então eu acredito que a minha, como é que fala? A minha proposta, né, de reflexão hoje é essa. Espero que vocês façam um bom proveito, né? Vamos pensar, deixa reverberar, né? Porque se sabe que isso tudo aqui, essa fala, essas coisas, se a pessoa está aberta, isso vai reverberando depois, né? Aí uma hora cai a ficha, opa, tal. Tem que parar de dramatizar, né? Tem que parar de vitimizar. Eu conheço N pessoas, né, que de vez em quando elas se mandam mensagem para mim. Depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa diz, nossa, onde caiu a ficha? Aquela vez que você falou isso. Só que bom, ué. Ainda bem que caiu a ficha, né? Porque tem gente que às vezes não cai ficha nenhuma. Pode cair um muro na cabeça dela, ela não acorda. Bom, gente, é isso aí. Paz e luz para vocês.